Olá, amigos. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez iniciando uma live. Bem-vindos aí, Germano, Marcela, que está entrando agora, também a Renata. Me deem um retorno aí, por favor, a respeito do som. Se o som está chegando bem para vocês, se a imagem está boa também. A Helenice também. Boa noite, Renata. Sejam muito bem-vindos, né, para essa live que nós vamos fazer hoje, falando a respeito de relacionamento, né? O amor a dois, né? As bases de um relacionamento próspero. Esse é o objetivo da nossa reflexão aqui hoje, né? Falarmos um pouco, abordarmos um pouco a respeito do amor a dois, as bases de um relacionamento próspero, né? Um relacionamento próspero que é uma coisa que todos nós buscamos, né? A prosperidade de forma geral e ainda mais nos relacionamentos. É uma busca de muitas pessoas, talvez até de todos nós, sermos pessoas prósperas, né? E o que necessariamente significa ser uma pessoa próspera, né? A prosperidade, ela diz respeito à realização, realização de desejos, de sonhos, de planos, né? Então, quando nós pensamos na prosperidade aplicada a um relacionamento, ao amor a dois, nós estamos diretamente pensando na realização de um sonho de compartilhamento de uma vida, de compartilhamento de sentimentos, de planos, né? E para a gente falar de relacionamento, nós vamos também falar de família, né? Carol Secolo também entrando, nossa musicista. Muito legal ter vocês todos aqui, tá? Então nós vamos falar de família. E eu fui fazendo algumas postagens aí ao longo dos dias, né? E convido vocês desde já, para que a gente possa já iniciar com uma interação, convido vocês a colocarem as suas perguntas, os seus questionamentos a respeito dos relacionamentos afetivos, amorosos, do casamento e também dessa base, de quais são as bases que formam, que amparam um relacionamento próspero. Essa é a temática da nossa reflexão aqui hoje, né? E aí, para falar de relacionamento, de casamento, de um amor a dois, nós temos que pensar também em família, né? Porque todos nós somos frutos de uma família. Nós nascemos em uma família, né? E nessa família tem duas figuras que são importantíssimas, que nos trazem ao mundo, que são pai e mãe, né? E eu digo sempre isso, né, que pai e mãe estão na base da estrutura psíquica de uma pessoa, né? Pai e mãe não são somente pai e mãe. Pai e mãe são dois grandes representantes da vida, no mundo psíquico, no mundo sistêmico também. Dois grandes representantes da vida. E pai e mãe estabelecem na nossa estrutura psíquica a imagem do feminino e do masculino, né? E é muito importante a gente saber disso, que pai e mãe são as figuras que estabelecem a imagem de masculino e de feminino. A imagem de masculino que habita dentro de uma mulher, que faz com que ela busque um homem como sentido da complementação do seu gênero, essa imagem de masculino foi estabelecida, foi moldada na relação com o pai. E a imagem de feminino que o homem traz dentro dele, que está diretamente ligada à sua energia vital, à sua energia psíquica, assim como a mulher, essa imagem de feminino que o homem traz está diretamente ligado à sua mãe. Essa imagem, digamos assim, foi esculpida à semelhança da imagem materna, do que nós chamamos de arquétipo materno
ou complexo materno, que são as experiências afetivas vividas por uma pessoa diante dessa figura arquetípica que é a mãe e que também é o pai. Portanto, homem e mulher trazem esse núcleo afetivo, né, oposto ao seu gênero. Portanto, o homem traz um feminino como proposta do seu desenvolvimento, que é a proposta da sensibilização, a proposta do amar, do acolher, né? E a mulher traz um núcleo psíquico, afetivo, que tem um espelhamento na imagem masculina, que a proposta é a tenacidade, é a determinação, a conquista de objetivos, né? O desenvolver-se, né? Além das temáticas do feminino, que já são naturalmente afetividade, acolhimento, a temática materna. Isso é uma coisa que não depende do que a gente pensa, a natureza fez assim. A mulher traz a temática do feminino e é uma temática maravilhosa, porque a mulher é um ser extraordinário pelo simples fato dela conseguir produzir, gerar vida. Então, cada um, tanto homem quanto mulher, trazem uma temática, uma dinâmica que será disponibilizada para o seu desenvolvimento e também para o seu autoconhecimento. Como cada um de nós traz essa imagem já pré-concebida, né, desde o início da sua chegada ao mundo, essa imagem de masculino e feminino, essa imagem se projeta. Portanto, quando um homem busca uma mulher para compartilhar o seu mundo afetivo, ele tem como referência de feminino essa imagem de feminino que foi moldada diante da própria mãe. Portanto, essa imagem de feminino que o homem traz dentro dele, ela está referenciada na mãe. Ela tem muitas características da própria mãe. Sejam elas características positivas, luminosas, sejam elas características negativas, sombrias. Porque nós fazemos contato com dois mundos, com o mundo consciente e com o mundo inconsciente. E quanto menos autoconhecimento, mais contato com o mundo inconsciente. E ele acaba agindo, nos influenciando, nos afetando de forma significativa sem que nós percebamos. Então, um homem que não tem contato com o aspecto feminino da sua psique, da sua personalidade, ele irá buscar uma mulher de forma inconsciente que confirme a imagem de feminino que ele tem, ou então que compense a imagem de feminino que ele tem. Portanto, o encontro de um homem com uma mulher, ele afirma a imagem da própria mãe ou nega a imagem da própria mãe. No caso da mulher, vale a mesma máxima. A mulher busca no homem para uma relação afetiva o espelhamento daquele masculino. Portanto, ela projeta o masculino que já habita dentro dela, ela projeta naquele homem. Não é raro muitos conflitos de casais nascerem da seguinte percepção: você é exatamente igual à minha mãe. Ou você está me falando ou agindo comigo exatamente como meu pai agia. Sim, isso é real, porque é uma projeção do próprio mundo interior da pessoa. E aí, ao se falar de projeção, a pergunta que se faz diante dessa primeira premissa, colocação, é: nós estamos mesmos disponíveis para o relacionamento? Eu acho que vocês vão se lembrar de uma postagem que eu fiz há poucos dias, dizendo que quando um homem continua sendo filho, olhando para a mãe, e quando a mulher continua sendo uma filha, olhando para o pai, ambos não estão disponíveis para o relacionamento. É como se houvesse um casamento onde cada um está de costas para o outro, cada um olhando para seu próprio pai ou para sua própria mãe. Portanto, não há uma disponibilidade para a relação.
E talvez esse seja o principal motivo para tantos conflitos em casamentos, em relacionamentos amorosos, afetivos. É a não disponibilidade para a relação. E esses conflitos vão refletir, obviamente, na consequência da família, que são os filhos, a sequência da família, que são os filhos. Portanto, quando o homem não está disponível para o relacionamento e ele continua sendo um filho olhando para sua própria mãe, ele não enxergará na mulher que compartilha a vida com ele realmente a companheira que ele esperava. Ele enxergará a projeção da própria mãe. E isso vale também para a mulher. Enquanto ela for uma filha, olhando para o pai, ela não viverá o casamento que ela escolheu. E isso acontece repetidamente todos os dias nos relacionamentos amorosos. As pessoas, tanto homem quanto mulher, estão envolvidos com a sua própria história, ou seja, estão vivendo as projeções das sombras do passado, das sombras de pai e das sombras de mãe, né? Vamos lá. Quando isso acontece, esse casamento, na verdade, ele não se efetiva. Ele não se efetiva. E por que é que ele não se efetiva? Porque ambos não estão disponíveis. Tanto o homem quanto mulher estão vivendo no seu próprio mundo emocional, no seu próprio mundo interior, as questões da sua própria história, as questões maternas e as questões paternas. E essas são as sombras do passado que se projetam nos casamentos e atrapalham de sobremaneira a evolução, o desenvolvimento das relações, ou seja, o desenvolvimento do amor, o autoconhecimento. E isso é muito evidenciado quando eu atendo uma pessoa, um casal, numa terapia de casal, no consultório, quando a gente percebe que ambos não conhecem a história um do outro. Então, isso é uma evidenciação da não disponibilidade para o relacionamento, o não conhecimento da história do outro. E quando eu falo de conhecimento, eu não estou falando da história narrada, mas eu estou falando da história sentida, portanto, das sombras do passado. Daquilo que foi muito difícil para o homem lidar diante da sua própria história e que a mulher desconhece. Daquilo que foi muito difícil para a mulher lidar diante de como sua própria história aconteceu e que o homem desconhece. E aí, o risco de se machucar o outro é muito grande, porque eu desconheço as dores existenciais daquela pessoa que está ao meu lado. Ao mesmo tempo que aquela pessoa, por ser uma projeção também, né, seja do conteúdo da imagem masculina ou da imagem feminina, ela traz conteúdos que incomodam ao outro. Então a mulher traz conteúdos que incomodam o homem à medida em que ele tem situações não resolvidas com a mãe na sua própria história. Bom, se ele não foi capaz, se ele não conseguiu absorver, integralizar a experiência materna, aqueles conteúdos que são obscuros, que não foram possíveis serem absorvidos da própria mãe, serão projetados na esposa. E aí a esposa trará muitas dinâmicas que incomodarão aquele homem. E isso vale também para a mulher. A mulher que não conseguiu integralizar o aspecto sombrio da personalidade do seu próprio pai, o reconhecerá em seu próprio marido. Bom, aí a gente é levado a deduzir que esse homem, na verdade, se casou com a própria mãe e essa mulher, na verdade, se casou com o próprio pai. Bom, se tem coisas que eu não aceito na minha esposa, porque ela traz a imagem de um feminino não resolvido, ou seja, de um aspecto sombrio da personalidade da própria mãe,
a tendência é que eu entre em conflito. Portanto, muitos conflitos de um relacionamento, de um casal, eles não acontecem diretamente no casamento. Eles são um reflexo de um conflito existencial da própria história. Muitas vezes é gerado como que um mundo, uma dimensão à parte, diferente da realidade. Às vezes naquele casamento não está acontecendo um problema tão grande quanto o que é percebido. Porque na verdade as pessoas não estão se relacionando. O conflito que um homem está vivendo, às vezes diz respeito à sua própria história, às vezes diz respeito à falta de afetividade, de acolhimento que ele teve diante da própria mãe. Às vezes, uma determinada postura intransigente e dominadora de uma mulher tem a ver com o aspecto sombrio da personalidade do seu próprio pai, que ela não conseguiu lidar, e aí ele se projeta no próprio marido, né? E ela acaba desenvolvendo uma postura austera, porque ela percebeu um pai que não ocupou realmente o lugar de pai. Então, essas projeções das sombras do passado, elas vão impactar a vida de um casal. E aí aqui a gente já tem uma primeira pergunta da Carol Secolo, a musicista Carol Secolo, perguntando: aspectos paterno e materno no parceiro é sempre algo negativo? Não, Carol, não é sempre algo negativo, né? Por quê? Porque nós trazemos também não só um aspecto sombrio da personalidade paterna ou materna, nós trazemos também aspectos luminosos. Vamos lembrar que todos nós temos duas faces. Nós temos uma face luminosa e nós temos uma face obscura. Nós temos a consciência, aquilo que nos é claro, que nos é evidente, que nos referencia, mas temos também o inconsciente, que é um depositário de memórias, mas também de potencialidades. Portanto, existem coisas que eu evidenciei, que eu vivenciei, que uma pessoa vivencia com a mãe, que são extremamente edificantes. E tem coisas que se vivencia com o pai, que são extremamente edificantes. E quando eu consigo encontrar isso projetado naquela imagem de masculino ou de feminino que eu escolho, aquela pessoa que se escolhe para compartilhar uma vida, quando eu consigo visualizar a projeção, ou seja, o espelhamento daquele conteúdo edificante da personalidade, seja de pai ou de mãe, então eu também reconheço pai e mãe. Só que agora não de forma sombria, e sim de forma luminosa, de forma edificante. Então, eu confirmo, ao invés de reprimir, de rejeitar, de rechaçar, eu confirmo a imagem paterna ou a imagem materna projetada no outro. Porém, todo o nosso processo, quem acompanha aqui as minhas lives e os meus conteúdos, todo o nosso processo de desenvolvimento pessoal consiste, na fase adulta, em nós nos desidentificarmos de pai e mãe. Porque eu preciso encontrar quem sou. E quem sou tem bases, tem raízes na família, tem raízes no sistema, nas gerações que me antecederam em pai e mãe. Porém, eles não são uma totalidade do meu eu, porque eu sou um ser singular, único. E para descobrir quem sou, eu terei sim que passar por um processo de desidentificação. Portanto, quando eu reconheço um feminino que me atrai, o feminino da minha esposa, nas características sombrias ou luminosas, eu estou reconhecendo também o feminino que habita dentro de mim projetado. Ou seja, o espelhamento da imagem materna. Mas um relacionamento só faz sentido
se eu não viver uma projeção durante toda a minha vida. Portanto, eu tenho que estar disponível para a relação. Ou seja, eu tenho que conseguir enxergar a minha esposa da forma que ela realmente é, e não somente como uma projeção da imagem de feminino que eu trago dentro de mim. Ela é um ser único, um ser singular, que tem também as suas características, que tem também o seu conteúdo emocional. E conhecê-la, conhecer a história dela, a história sentida, muito mais do que a história narrada, conhecer o que habita em seu coração e distinguir o que é dela e o que é projeção da própria história, leva a um processo que é o processo de uma vida, de dois seres compartilharem o amor e se conhecerem profundamente. Ou seja, à medida em que eu conheço a pessoa que está ao meu lado compartilhando a vida e permito ser conhecido, eu estou realmente me disponibilizando para esse relacionamento. E aí sim o casamento acontece. Temos aqui uma pergunta do Paulo. Essa questão de projeção é sempre assim ligado a pai e mãe? Ou você entende que pode haver uma outra forma? Muito legal sua pergunta, Paulo. Sim, existem muitas formas de projeção. Porque, na verdade, dentro de nós habitam muitos fragmentos de memória. E muitos desses fragmentos são de memórias traumáticas. E essas memórias traumáticas que habitam dentro de nós, elas constituem o que na psicologia nós chamamos de complexos, que são experiências afetivas vividas numa situação ou diante de uma figura arquetípica que, em determinado momento da nossa vida, assumem uma característica de autonomia psíquica. Então, vamos lá, vamos pensar num exemplo, né? O exemplo daquele filho que se sente não incluído no sistema familiar, ou seja, que se sente abandonado pela mãe. Ele vai desenvolver um complexo de inferioridade. Todo complexo está ligado a um arquétipo, a uma figura arquetípica. Então ele vai desenvolver um complexo de inferioridade, ou seja, um sistema emocional, um aglomerado de fragmentos de memória, dotados de afeto, de sentimento, que em alguns momentos da sua existência vão criar autonomia, vida própria, e ele vai ser invadido por esse sentimento de abandono, por esse sentimento de estar aquém das situações e aquém da vida e dos relacionamentos, e ele vai viver, sim, uma projeção desse complexo. Portanto, quando ele olhar para qualquer pessoa, por melhor que seja a intenção dessa pessoa, ele vai ter uma percepção distorcida daquela relação. Ele vai perceber que aquela pessoa quer se aproveitar dele, que aquela pessoa não o reconhece como pessoa, não o valoriza. E isso não é vivido somente dentro de um relacionamento. Isso é vivido também num ambiente profissional, num ambiente social, num círculo de amizades. Nós, enquanto não entrarmos em contato com os conteúdos que habitam o inconsciente, viveremos sim uma grande quantidade de projeções de conteúdos que estão ligados a complexos da personalidade, a complexos psíquicos, ou seja, fragmentos de memórias afetivas que muitas vezes são traumáticas e que limitam a pessoa. Muitas vezes a pessoa se sente preterida no trabalho, por exemplo, ou até dentro do lar, dentro da família. E realmente aquilo não acontece, é só uma percepção do mundo emocional da pessoa que está sendo afetado por um complexo de inferioridade. Então, Paulo, existem muitas formas dessas projeções acontecerem. A Renata está me perguntando aqui, entre pessoas que estão no início de uma relação afetiva, é possível perceber logo a existência dessas sombras do passado?
Sim, Renata, é possível, mas não é comum isso acontecer. Não é comum. E aí a gente vai se lembrar um pouco dos contos de fadas. Os contos de fadas, eles trazem uma evidenciação da estrutura psíquica de um mundo arquetípico que habita o inconsciente humano. Então, o sonho da princesa, o sonho da bela adormecida, de que um príncipe chegue em sua vida, lhe dê um beijo que a resgate de um sono profundo. Muitas mulheres esperam por isso, por um príncipe encantado, que a resgate de um sono profundo. Quem é esse príncipe encantado? Talvez ele seja a antítese de um pai que foi um pai agressivo, foi um pai abusador, foi um pai que não estruturou a psique daquela mulher. Então ela sonha, ela não vive uma realidade, mas ela sonha com um príncipe encantado que num beijo maravilhoso a traga de volta para o mundo dos viventes, porque ela percebe que ela não está vivendo, ela está num sonho. E isso não é comum só às mulheres, isso é dos homens também. Nós vivemos durante um bom período da nossa vida como um conto de fadas, né? Os homens como aquele guerreiro, desbravador, o próprio príncipe que vai ao encontro da princesa, que desafia o dragão no castelo, que sobe até a torre e resgata aquela mulher maravilhosa que irá transformar a sua vida, que trará um encantamento sobrenatural para a sua vida. Só que não, porque nenhuma mulher é uma princesa tão magnífica assim que traga só aspectos luminosos na sua personalidade. Ela traz aspectos sombrios. Portanto, em algum momento, esse príncipe também, de forma metafórica, acordará do seu sono profundo, ou seja, da sua fantasia da mulher perfeita. Portanto, para que a gente possa ver aquilo que é real, nós vamos ter que perceber que dentro da nossa psique também acontece um conto de fadas. E por que esse conto de fadas acontece? Porque eu não consigo lidar com conteúdos traumáticos de pai e mãe. Então, eu projeto, eu crio no meu mundo emocional um pai perfeito. Não é incomum, é muito frequente receber pessoas no consultório que tiveram pais abusadores, pais, assim, como eu disse naquela live, né, da figura paterna, né, das dinâmicas paternas, né, pais que foram hades, pais que foram do submundo, que desenvolveram aspectos assim extremamente ruins na psique, na estrutura emocional de um filho. Como o filho não consegue lidar com aquele conteúdo que é muito pesado, que é muito difícil, que é muito doloroso, então ele desenha um outro pai. Ele nega o aspecto sombrio e olha só para um pouco de aspecto luminoso que aquele pai tinha. E aí ele nega metade do pai que ele teve. E ele cria a imagem de um pai perfeito, de um pai maravilhoso, como se o pai não tivesse causado nenhum prejuízo para ele. E isso vale também para a mulher. Isso vale também para o homem diante da mãe e para a mulher diante do homem. Portanto, quando eu vou para um relacionamento afetivo tendo negado a porção sombria da personalidade materna ou paterna, eu estou sim vivendo um conto de fadas. Eu não estou em contato com a realidade, com o mundo inconsciente que habita dentro de mim. E se isso acontecer e perdurar, o conto de fadas também perdurará. Só que, quando um casal vai para a lida do dia a dia, alguém já ouviu dizer que num conto de fadas, o príncipe no dia 10 precisava pagar o aluguel do apartamento? Eu acho que a gente não conhece um conto de fadas onde o príncipe precisa acordar cedo para trabalhar. O príncipe ele vive sempre num castelo maravilhoso.
Portanto, quando a realidade bater à porta desse casal e o príncipe e a princesa tiverem os boletos para pagar durante o mês, eles serão despertados abruptamente do conto de fadas que eles estão vivendo. E aí um olhará para o outro e verá as características sombrias da personalidade paterna e materna projetadas um no outro. E aí eles viverão nessa relação uma relação sombria. Tem muitos casamentos que se assemelham ao inferno. As pessoas vivem uma relação infernal, uma relação agressiva. E esse seja um dos maiores prejuízos de uma relação, quando uma relação se desenvolve de forma agressiva. E aí nós temos aqui uma pergunta da Tati Capelletti. É possível viver um relacionamento 100% sem projeção? Olha, Tati, se eu disser para você que sim, isso já é uma projeção de um mundo ideal. Se eu disser que sim, isso já é uma projeção de um conto de fadas. Porque o conto de fadas, ele retrata um mundo ideal. Um mundo fictício, onde não há problemas. E quando eu resolvo compartilhar a minha vida com uma pessoa, eu tenho que saber que essa pessoa traz aspectos sombrios na personalidade dela e que esses aspectos sombrios serão a temática de uma vida, tanto dela quanto minha. Então, nesse cenário, nós não conseguimos responder a sua pergunta se é possível viver um relacionamento 100% sem projeção. Porque se eu estou num processo de individuação, ou seja, num processo de conhecer a minha identidade, num processo de autoconhecimento, esse processo não se encerrará nunca. Eu estarei até o último dia da minha vida em processo de autoconhecimento. E se eu quiser viver uma relação real, de frente para a pessoa que está compartilhando a vida comigo, então eu vou ter que conseguir uma forma de absorver o aspecto sombrio da personalidade dela, sabendo que aquele aspecto sombrio me traz um conteúdo de autoconhecimento, um conteúdo que preenche o meu mundo emocional à medida que ele possibilita o meu autoconhecimento, o meu desenvolvimento emocional. Ou seja, ele possibilita que eu desidentifique da figura paterna ou da figura materna e esteja cada vez mais disponível para a relação. E aí a Nabila está me perguntando aqui, qual a melhor ferramenta para trabalhar a disponibilidade do relacionamento? A comunicação? Sim, Nabila, a comunicação é uma ferramenta importantíssima, né? E na comunicação, as agressões se revelam. Portanto, a comunicação ela é só a expressão de um mundo interior em conflito. Quando existe um conflito no casal, ele está espelhando um mundo interior ou dois mundos interiores, tanto de um quanto de outro, que estão em conflito. Quando o homem ainda continua sendo filho, olhando para a mãe, e a mulher continua sendo filha, olhando para o pai, muitas expressões que agridem o outro, na verdade, não eram direcionadas para o outro. Basta ver que, muitas vezes, numa discussão de casal, se falam coisas extremamente duras, que vão muito além do que realmente está acontecendo naquele momento. Portanto, as agressões no relacionamento, o desrespeito dentro de um relacionamento. Quando um homem xinga a sua própria mulher, muitas vezes não é a mulher que ele está xingando a própria mãe, que não estava disponível para amá-lo, que não estava disponível para acolhê-lo. E quando ele percebe
e é somente uma percepção dele, porque isso pode não estar acontecendo realmente. Quando ele percebe um não acolhimento, quando ele percebe um desamor vindo da esposa, então ele projeta, ele entra em contato com aquele conteúdo do complexo materno. E quando ele ofende a esposa, quando ele agride verbalmente a esposa, na verdade, ele está conversando internamente com a própria mãe. Quando uma mulher também, numa discussão, agride o marido de forma verbal ou com um desrespeito através da comunicação, através das palavras, muitas vezes ela está falando com o próprio pai. Né? Uma vez, num ambiente de trabalho, eu vi uma colega conversando com o marido por telefone e dizendo para ele: "Você é um frouxo, você é um mole, você não serve para nada." E quando eu fui conhecer um pouco mais a história daquela mulher, eu percebi que era a imagem de masculino, a imagem paterna que habitava dentro dela, de um pai que abriu mão de ser homem para ser um coadjuvante na relação. Não foi um ator principal, foi um coadjuvante. Porque um casamento é como um filme onde ambos têm que ser atores principais. Ambos são protagonistas da história. E quando um pai, um homem, abre mão do seu papel, isso tem consequências muito pesadas, tanto para os filhos quanto para a mulher. É como uma pessoa que eu atendo e que, quando ela avalia a figura paterna e a figura materna, e isso acontece com muitas pessoas, isso acontece no dia a dia, quando uma pessoa avalia a figura paterna e a figura materna, e ela diz, por exemplo, a minha mãe foi muito dura, a minha mãe foi muito austera, ela exigiu muito de mim, ela me corrigia o tempo todo, a minha mãe não me abraçava, a minha mãe não me dava carinho. E aí ela então diz do pai: meu pai era maravilhoso, meu pai chegava todos os dias, ele me levava para tomar sorvete, meu pai me abraçava, meu pai não chamava a minha atenção, meu pai me acolhia, meu pai era maravilhoso. E aí eu disse e digo para essa pessoa que traz esse conteúdo: na verdade, seu pai não era maravilhoso. Na verdade, seu pai era um grande sacana. Ele sacaneou a sua mãe. Porque ele não ocupou o lugar dele, não desempenhou o papel dele de homem e de pai e sobrecarregou a mulher com um papel que não era dela. O papel da austeridade talvez não fosse para ser integralmente dela. Sim, a mãe pode ser austera, a mãe pode corrigir, a mãe deve corrigir e deve educar. Mas a intensidade do papel de mãe é diferente da intensidade do papel de pai. Portanto, quando um homem abre mão do exercício desse papel, ele está atribuindo para a mulher uma carga dupla. E aí, quando um filho reconhece uma mãe ou uma filha reconhece um pai como maravilhoso e a mãe como uma megera, na verdade, isso pode ser uma grande injustiça sistêmica. Porque essa pessoa que carregou o peso duplo, além de ter arcado com algo muito maior do que deveria, ainda arca com esse olhar, que é um olhar de julgamento dos filhos diante do pai ou diante da mãe. Portanto, Nabila, a comunicação ela é importantíssima, né? Mas ela é precedida do autoconhecimento, ela é precedida desse olhar interior. E aí tudo que acontece na comunicação é fruto desse olhar. A Renata está dizendo aqui: incrível a abrangência dessa resposta, estou maravilhada, etc, etc, com esse conteúdo. Legal, Renata, muito legal, nós estamos aqui co-criando, né? Nós estamos aqui gerando esse movimento, esse momento de reflexão.
A Renata então está perguntando: pode ocorrer de um dos parceiros estar mais consciente, menos sombrio, e o outro permanecer projetando somente suas sombras, um desequilíbrio nesses níveis? Sim, Renata, pode acontecer e acontece muito. Acontece muito. Às vezes, uma mulher traz uma história de pai e mãe muito bem estruturada, ou um homem também. Um dos dois traz uma história de pai e mãe muito bem estruturada. Um pai que desenvolveu, que desempenhou o seu papel com dignidade, com completude, que foi realmente pai. E uma mãe que realmente foi mãe, que deu carinho, que deu atenção, que acolheu, que nutriu. Então, esse homem ou essa mulher que viveu esse cenário, ele traz uma estrutura emocional muito boa, muito sadia. Ela não é somente luminosa, porque todo pai e mãe, mesmo que ele tenha conseguido desempenhar o seu papel de forma digna, de forma completa, íntegra, inteira, mesmo assim faz parte da personalidade dele um aspecto sombrio, que será também absorvido e recebido pelo filho. É como se fosse uma herança emocional, uma herança sistêmica. Porém, um desses que viveu um cenário, digamos assim, ideal, irá se encontrar com alguém que viveu um cenário oposto, que viveu um cenário de desestruturação familiar, aonde um pai não ocupou o lugar de pai, nem a mãe. Um pai não pôde ser pai e nem a mãe pôde ser mãe. Portanto, ele trará para esse relacionamento uma desestrutura, enquanto que a outra parte trará para o relacionamento uma estrutura. Se houver um entendimento e um olhar para os conteúdos sombrios, para os conteúdos que cercam a história desse casal, e eles tiverem uma compreensão, eles saberão direcionar a dinâmica desse relacionamento para que um complemente o grande objetivo de um relacionamento a dois, a complementação, para que um complemente o que falta no outro. Não é uma dependência, é uma complementação que trará inteireza para ambos. E isso é muito importante ser observado nos relacionamentos. Vamos lá. Nós estamos falando aqui então do desempenho de papéis. E aí é muito importante que cada um tenha a clareza do papel que desempenha no relacionamento. Né? Que o homem possa realmente desempenhar o seu papel de marido e de pai, e que a mulher possa realmente desempenhar o seu papel de mulher, de mãe, de esposa. Nós somos seres únicos, com identidade própria. Portanto, o autoconhecimento é o revelar da identidade, não é uma anulação dentro da relação, é o revelar da identidade. E a partir do momento em que eu me disponibilizo para essa relação, eu também estou disponibilizando a minha identidade. E essa identidade pode contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento dessa pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado. Vamos lá, temos uma pergunta do Paulo. Qual a principal virtude para você em um casal, tanto para o homem quanto para a mulher? Existem muitas virtudes, Paulo, que são importantes serem desenvolvidas num relacionamento, num casamento, né? Num relacionamento a dois. Então, nós estamos falando aqui das bases de um relacionamento próprio. E aí eu assemelho um casamento como a um jardim. Um jardim onde você cultiva flores. Num jardim você cultiva flores. As flores não nascem e não ficam belas se o solo tiver árido, se o solo tiver sem nutrientes. Portanto, quando nós pensamos em uma relação e numa relação próspera, nós temos que pensar em quais são os nutrientes de uma relação próspera. E aí eu vou trazer aqui para vocês, eles são muitos os nutrientes de uma relação próspera, mas vamos pensar aqui em 4 nutrientes que são essenciais para uma relação próspera. Né? O primeiro que eu trago como um nutriente essencial para uma relação próspera é o respeito.
O respeito é um nutriente essencial em um casamento, em uma relação de um casal, uma relação afetiva a dois. Respeito. Respeito pelo outro. Respeito pela identidade do outro. Respeito pela história do outro. Respeito pelas limitações do outro. Respeito pelo mundo emocional do outro, pelo sentimento do outro. E muitas vezes, quando eu entro numa relação, quando uma pessoa entra numa relação com um olhar egocêntrico, ou seja, com um olhar da individualidade, eu entrei numa relação, mas eu quero manter a minha individualidade. E aí vocês vão ver um post que eu fiz, que se você quiser manter a sua individualidade, eu lhe dou um conselho: não case. Porque casamento pressupõe abrir mão da individualidade. O que é um conceito que anda meio perdido ou meio confuso na sociedade. A individualidade está ligada ao ego, está ligada a um mundo autônomo, um mundo próprio, onde eu olho somente para mim. E, na verdade, numa relação, eu entro para compartilhar. Portanto, numa relação, quando eu resolvo me casar, quando eu resolvo compartilhar a minha vida, não existe só eu. A tônica principal desse relacionamento é o nós. É o nós. Ou seja, é uma vida compartilhada. Portanto, eu não falo de individualidade num relacionamento, eu falo de identidade, porque quando eu encontro, à medida em que eu encontro a minha identidade, eu sei quem sou. Eu paro de viver as projeções de sombra, as projeções de conteúdos sombrios que atrapalham o relacionamento e que atrapalham a mim mesmo. A cada passo que eu dou na descoberta da minha identidade, quanto mais eu desenvolvo e descubro a minha identidade, quem sou, mais eu respeito a identidade de quem está a meu lado. Mais eu respeito a identidade daquela pessoa que eu escolhi para amar, porque ela é única, ela não será igual a mim. E essa relação só acontecerá, esse solo só dará bom fruto, só dará flores belas, se houver esse nutriente primeiro, que é o respeito. O segundo nutriente, muito importante num relacionamento, é a atenção. E se houver individualidade constante, presente, e se ela se sobressair no relacionamento, a única atenção que eu consigo desenvolver é a atenção sobre mim mesmo. Porque eu passo a ser egocêntrico. O mundo gira ao meu redor. Importante é se eu estou bem. Importante é se eu estou satisfeito. Importante é se eu estou no centro de tudo. Portanto, à medida em que eu trabalho a identidade e abro mão da individualidade para viver a relação e olhando realmente para quem está ao meu lado, de frente para mim e não de costas para ele, eu desenvolvo, eu uso e eu coloco nesse terreno, nesse solo, esse ingrediente, esse nutriente importantíssimo nas relações, que é a atenção. Atenção com o outro. E a atenção pressupõe algo básico, que é viver para o outro. Casamento, relacionamento a dois é doação. Só faz sentido um casamento e ele só será próspero se eu me doar para outra pessoa. E se eu me doar para outra pessoa, para eu me doar, eu tenho que prestar atenção nela. Eu tenho que ter atenção com as necessidades dela e eu tenho que me entregar para essa relação. Um terceiro ingrediente, um terceiro nutriente muito importante é o servir. Ou seja, eu vivo para você e você vive para mim. Eu sirvo você e você me serve. Portanto, nenhum de nós estará carente.
Agora, se eu entrei numa relação, estou com uma pessoa ao meu lado e eu só penso em me servir, em ser servido, e essa outra pessoa também só pensa em ser servido, ambos viverão uma carência. Porque estar com uma pessoa e perceber que essa pessoa não dedica a atenção dela para você é uma solidão na presença. E essa talvez seja a pior solidão a ser vivida, a solidão na presença. Portanto, o servir é importantíssimo no desenvolvimento. O servir é importantíssimo como nutriente de um casamento, de uma relação próspera. Portanto, 4 nutrientes: respeito, atenção, servir e o 4º nutriente, então, o carinho. O carinho, ele é fruto da atenção. Portanto, se eu presto atenção numa pessoa, eu sei do que ela precisa. Uma relação, um relacionamento, ele só faz sentido se houver carinho. Se houver um olhar carinhoso para o outro e não um olhar agressivo. Então, existem casais que, com o passar do tempo, eles começam a viver o que eu chamo de uma vida funcional. Então, nós acordamos, tomamos café da manhã, nós almoçamos ou nós vamos para o trabalho, nos encontramos ao final da tarde ou à noite. Conversamos pouco, porque existem hoje muitos atrativos eletrônicos, celulares, tablets, televisores. À noite deitamos, transamos ou não, vamos dormir e no outro dia a vida continua de forma automática e funcional. Portanto, é uma vida funcional, é uma vida que não é sentida. É uma vida que verdadeiramente não é compartilhada. O olhar atencioso e carinhoso é aquele olhar que abraça, é aquele olhar que acolhe, é aquele olhar que toca e que desenvolve o toque físico, inclusive. Porque nós somos corpo, nós sentimos através do corpo. Portanto, um companheiro, um marido distante 1 metro da mulher dizendo eu te amo, ou vice-versa, é muito diferente de um marido ou uma mulher abraçado carinhosamente dizendo que ama. Existe um desenvolvimento que deve ser olhado nessa relação, que é o exercício do carinho, que nada mais é do que a expressão da atenção, do amor, do respeito e do servir. Portanto, eu trago aqui para vocês a contribuição desses 4 nutrientes a serem colocados no solo de um relacionamento próspero: respeito, carinho, atenção e servir. Se nós conseguirmos trabalhar esses 4 nutrientes, nós com certeza estaremos plantando e cultivando a semente de um casamento ou de relacionamentos prósperos. A Estela está dizendo aqui, não sou casada, mas já vou me preparar aqui. Realmente, Estela, é uma preparação que a gente pode começar antes. A Carol está perguntando aqui, em uma discussão, como reconhecer o que é nosso e o que é o aspecto herdado de pai e mãe? Essa é uma temática muito importante. Só tem uma coisa, Carol, que faz com que a gente perceba, é quando a gente está conectado com a gente mesmo, né? Quando a gente está conectado com o nosso próprio mundo interior, ou seja, quando a gente presta atenção aos nossos sentimentos e também aos nossos pensamentos. E o que acontece no mundo moderno é que ele incentiva as pessoas a estarem exteriorizadas. E aí, quando uma pessoa está exteriorizada, ela não percebe o que está se movimentando no seu mundo emocional. E aí ela acredita que o que está acontecendo fora realmente está acontecendo. E muitas vezes, o que está acontecendo fora só parece que está acontecendo,
porque está acontecendo algo muito mais importante e muito mais profundo dentro da própria pessoa. Não só no outro, é reconhecer a projeção em nós. Será que o que eu estou vendo no outro realmente está no outro? Então, esse diálogo interno, que é fruto da observação de si mesmo, é fruto do contato consigo próprio, esse diálogo interno de se perguntar o que realmente está acontecendo agora. Não o que está acontecendo num mundo imaginário, num mundo paralelo, onde a imaginação ou o conto de fadas prevalece. O que está acontecendo realmente agora? Eu realmente estou sendo agredido? Eu realmente estou sendo confrontado? Porque não é incomum quando duas pessoas num casamento estão discutindo e a hora que elas param para refletir, a hora que os ânimos se acalmam, se arrefecem, elas percebem que estavam falando da mesma coisa, com roupagens, com tônicas diferentes. E aí, o que levou então realmente àquela discussão? Foi a percepção de um universo, de um mundo paralelo, de um mundo imaginário, onde a pessoa, diante de um conteúdo que lhe foi apresentado, se sentiu confrontada. E havemos de convir que ninguém gosta de ser confrontado. E talvez essa seja a principal função de um terapeuta: confrontar e gerar desconforto, porque apenas o desconforto mobiliza. Portanto, como saber, como reconhecer o que é nosso ou o que é um aspecto herdado de pai e mãe? Um autocontato, uma atenção sobre si mesmo, um concentrar a mente, concentrar-se no seu próprio mundo emocional, num relacionamento afetivo a dois, num casamento. Quanto menos dispersão, melhor. Quanto menos efeitos e elementos distraidores, melhor. Portanto, eu tenho que estar disponível para essa relação que eu estou me propondo a vivenciar. E nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Eu quero saber se mais alguém tem alguma outra pergunta. Muito legal, estou vendo a Martina aqui nessa live e o Klaus também. A Martina, que já faz muito tempo que eu não a vejo. Muito legal ter sua presença na live, Martina. Hoje, então, estamos falando do Amor a Dois, as bases de um relacionamento próspero. Portanto, esses pontos abordados nessa temática de hoje, ela fala dessa base. Ela fala dessa base que gera um relacionamento próspero. E para que esse relacionamento seja próximo, esses nutrientes de atenção, carinho, respeito, amor e servir, eles têm que estar constantemente à disposição desse relacionamento. E aqui temos mais uma pergunta: o que são essas dispersões? Olha, quando eu não estou disponível para o relacionamento, eu estou vivendo uma dispersão. Portanto, novamente eu digo, quando um homem está olhando para a mãe, está no lugar de filho olhando para a mãe, vivendo um relacionamento, está no lugar de filho olhando para a mãe, e a mulher está no lugar de filha olhando para o pai, ambos não estão disponíveis, ambos estão dispersos com os conteúdos da própria história. Portanto, esse relacionamento não aconteceu ainda. À medida em que a desidentificação de pai e mãe vão acontecendo ao longo de uma vida, à medida em que isso vai acontecendo, ambos vão se disponibilizando para o relacionamento. E aí a gente vê quando relacionamentos vão sendo construídos dentro dessa, desenvolvendo-se essa disponibilidade para o relacionamento. Quando um se volta para viver de frente para o outro,
para entregar para o outro aquilo que ele se propôs e aquilo que o outro precisa. E aí a gente percebe, quando se olha no olho, que a gente está presente no presente e não está vivendo as distrações que muitas vezes são geradas até pelos próprios conteúdos sombrios. Portanto, distrações podem ser os conteúdos sombrios da própria história, da própria personalidade que não foram absorvidos. Mas o mundo moderno também está cheio de distrações. Mídias podem atuar como distrações, tablets, celulares, televisores, muitas coisas podem atuar como distrações. E distrações também podem ser nomenclaturadas como fuga. Porque se uma pessoa dentro do relacionamento traz um conteúdo que eu preciso olhar para ele e eu me recuso a isso, eu estou fugindo daquilo que é a proposta do meu processo de crescimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento humano. Mais uma pergunta: em um relacionamento em que se identifica um disperso e a pessoa já tentou alguma dica para sair de vez desse relacionamento, porque às vezes percebemos uma dependência emocional. E aí, eu tenho aqui o nome dessa pessoa como Cindy, né? Cindy Pink. E aí, Cindy, eu vou te dizer o seguinte: a dependência emocional, ela talvez seja o traço mais evidente da projeção dos próprios conteúdos sombrios da história da pessoa. Uma pessoa que teve uma mulher, que teve uma figura paterna, ou seja, que traz para a relação um masculino que era dependente do feminino, ela vai encontrar um homem que vai gerar uma dinâmica de dependência emocional para ela, né? Então, essa mulher que traz um masculino que desenvolveu nela uma característica de subserviência diante do masculino, ela desenvolverá diante do homem, ou seja, ela buscará inconscientemente um homem que a torne subserviente, um homem que a torne uma mulher submissa. E aí eu estou falando de submissão e no sentido da dependência emocional. Então, é preciso, para que essa dependência emocional não aconteça, é preciso que se olhe para a própria história, é preciso que se inicie um processo de autoconhecimento. Quando um homem traz para o relacionamento uma figura materna que foi extremamente dominadora na sua psique, na sua formação, no seu mundo emocional, uma mãe dominadora, ele vai buscar uma imagem de feminino, ele vai buscar uma mulher dominadora. Se ele não entrar em contato com esse conteúdo previamente e não buscar ressignificar, ou seja, entrar em contato com as dores da própria história e perceber que setas o seu próprio caminho está apontando. Portanto, esse homem irá encontrar, muito provavelmente, uma mulher dominadora. Porque se ele não conseguiu integralizar esse conteúdo sombrio, desse aspecto sombrio do conteúdo materno, isso se projetará numa mulher, num feminino que compartilhará a vida com ele. E ele também será um homem manipulado pela mulher. Ele também será um homem subserviente. Ele também terá uma dependência emocional da manipulação dessa mulher. Portanto, ele irá encontrar exatamente aquilo que ele não queria, mas que ele precisa para o próprio desenvolvimento dele. E aí a gente vai chegar numa conclusão de que todo relacionamento faz sentido, mesmo aqueles onde o conflito predomina. Mesmo aquele onde o conflito predomina. Todo relacionamento faz sentido.
até os que não fazem sentido. Porque existe um sentido em tudo que nos acontece, inclusive na pessoa que nós escolhemos para estar ao nosso lado. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Cindy. A Tati está me perguntando, está dizendo aqui, quanto é maravilhoso, está me perguntando, o quanto é maravilhoso ser casada? Meu marido é uma bênção na minha vida, maravilhoso. Olha, na verdade é uma afirmação, a Tati está dizendo que é maravilhoso ser casada, que o marido dela é uma bênção na vida dela, ele é maravilhoso. Essa percepção é uma percepção muito interessante, é uma percepção muito interessante e ela não invalida a percepção do aspecto sombrio da personalidade do outro. Porque uma pessoa não é maravilhosa somente porque ela é luminosa. Ela é maravilhosa quando eu entendo, inclusive, a proposta dos conteúdos sombrios que ela traz para a relação. Ela se torna uma pessoa maravilhosa porque ela entrega para mim a grande proposta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento que eu tanto buscava. Perceber que o outro é maravilhoso, mesmo com as limitações que ele apresenta, é algo ainda mais maravilhoso na construção de uma relação, na construção de um casamento, na construção de um relacionamento próspero. E aí, eu acho que muitos temas ainda ficaram por serem compartilhados, muitas dúvidas, muitas perguntas ficaram por serem compartilhadas, por serem esclarecidas. E aí eu já deixo aqui um convite para vocês. Para na próxima semana nós nos encontrarmos aqui novamente, eu divulgarei a data e o horário para que a gente faça uma nova live falando da vida 2, da construção de relacionamentos prósperos, de um casamento próspero. E aí eu quero trazer para vocês um conteúdo que eu já até compartilhei em outras lives, né, que são, mas só que agora aplicados ao casamento, ao relacionamento, que são as 4 necessidades básicas do ser humano e também as 3 ordens do amor, que falam, que dizem respeito à dinâmica sistêmica que se estabelece numa relação a 2, que irá repercutir nessa família que inicia através desse relacionamento, através desse casamento. Então vamos lá? Semana que vem nós estaremos aqui novamente na live Amor a 2, parte 2. As bases de um relacionamento, da construção de um relacionamento próspero. Então fiquem ligados, convidem seus amigos, compartilhem os conteúdos que eu continuarei postando até a próxima semana, a respeito de relacionamento, a respeito de casamento, de relação, de amor a 2 e de como construir um relacionamento próspero. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito grato pela presença. A Carol está dizendo aqui, muito grato, amo aprender ainda mais a 2, né? Aqui a Renata dizendo, vejo a hora dessa live chegar. A Renata dizendo, live muito significativa, conseguiu trazer mais conteúdos e com grande clareza, grata por tudo. Grato a você, Renata, grato a todos pela presença. Na semana que vem estaremos juntos com a parte 2 dessa live que fala da construção de relacionamentos prósperos. Foi muito bom estar com vocês, uma excelente noite, uma excelente continuidade de semana e até semana que vem falando de amor novamente. Um grande abraço a todos!